diz o texto da Escritura, do versículo 12 até o 16, do capítulo 3 de Filipenses. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero convidar você mais uma vez a curvar sua cabeça. E você comigo vai interceder para que o Espírito de Deus ele fale ao coração, não só seu, mas também do seu irmão, da esquerda, da direita, e que a glória de Deus resplandeça sobre nós aqui nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado a Deus pela porção que nós temos para ler. Poderíamos estar, ó Deus, discorrendo vários textos aqui. Ó Deus, mas esta palavra já é suficiente, eu creio, para que o Senhor manifeste sobre nós o teu querer. Ó Deus, a tua verdade revelada já nos é apresentada. E por meio dela, Senhor, nós somos edificados. Nós não temos outro recurso, não temos outro meio, não temos outra jornada, a não ser o Senhor para o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor nos faz cada vez mais dependentes do Senhor, e por meio desta palavra, o Senhor ministra, Deus, cada vez mais um compromisso na nossa vida, no nosso coração, de estarmos com os nossos olhos fitos no Senhor, ó Deus, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhando para o Senhor somente. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para nós iniciarmos esta mensagem. Louvado seja Deus porque há uma caminhada pela frente de esperança para mim e para você. Há sempre uma nova oportunidade em Deus para tudo que nós vivemos. E eu quero pensar com você aqui nesta noite que a vida não termina nos calabouços, nas prisões. A vida não termina, inclusive, nos desertos. A vida não termina quando nós estamos vivendo aquele tempo que nós até declaramos: estou no sufoco. Estou na penumbra, estou vivendo os chamados dias maus. Eu quero lembrar a você que o povo de Israel não permaneceu nem no Egito e nem no deserto. Eu quero pensar com você que Daniel não permaneceu na cova dos leões, embora foi muito provado. Eu quero pensar com você que o apóstolo Paulo, ele não permaneceu nem na prisão em Jerusalém, nem em Roma, nem em Cesareia, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha uma missão, Deus tinha a vida dos servos dele, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento em suas mãos. E o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus do povo de Israel, o Deus do apóstolo Paulo, é o meu Deus, é o seu Deus. Eu gostaria de trabalhar com você hoje no seguinte tema, que eu creio que vai ser muito importante para a sua caminhada. Eu quero pensar com você aqui em alguns segredos que nós encontramos nessa parte sucinta da Escritura, segredos para que nós atinjamos os propósitos de Deus. Ou podemos também pensar como ser bem-sucedido nesta corrida, caminhada, proposta de Deus para o nosso coração. Diga-se de passagem, esta igreja em Filipos, aonde essa carta foi endereçada, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária de Paulo, ele fundou aquela igreja, que por sinal houve ali um acréscimo de virtudes espirituais no coração daqueles irmãos e irmãs, a tal ponto deles serem generosos com Paulo nas suas batalhas missionárias. Eles foram instrumentos de Deus para manter, digamos assim,
a vida do apóstolo nos momentos que ele mais precisava. E nós percebemos que quando Paulo ele escreve esta carta aqui, ele se encontra numa prisão, a primeira prisão ali em Roma, né, onde ele estava não para ser já degolado, martirizado, mas ele entendia e percebia que já estava chegando ao fim. Mas o chegar ao fim ainda não é o fim. O chegar ao final de uma carreira, um bom combate, como ele chegou, isso é ainda um mistério que precisa ser contemplado diariamente. Enquanto eu tenho vida, eu tenho esperança. Não importa a minha idade, não importa o meu estado hoje, como eu estou, a minha realidade presente, não importa como vai ser o meu futuro, o que importa é que Deus está no controle. O que importa é que Deus, quem aquieta o coração do aflito, do necessitado, do abatido, e é Ele quem ampara. Então, queridos, veja bem, uma carta escrita na prisão. Se tem alguém que poderia estar descontente com a vida, falamos na semana passada sobre Jó. Foi muito interessante aquelas aplicações ali que o Senhor nos trouxe. Mas hoje eu quero pensar em Paulo, um pouco próximo daquela realidade que nós falamos no domingo passado, porque Jó foi um homem provado, era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, enfim. Mas a provação de Jó não era uma provação ministerial. Era uma provação onde Deus queria ser honrado através da fidelidade do seu servo. Agora aqui há uma realidade ministerial pela frente. Quando eu falo de ministério, eu quero pensar, para mim e para você, uma proposta de vida cristã. Eu quero pensar, para mim e para você, uma proposta de nós sairmos, quem sabe, dos nossos problemas, das nossas adversidades e pensarmos quem nós somos em Cristo e qual é a proposta de Deus em Cristo no nosso coração para que nós cumpramos também a nossa carreira, combatendo o bom combate, completando, guardando a fé e louvando o Senhor com a nossa vida. Então, Paulo, aqui eu penso que seria o primeiro a dizer: eu tenho justificativas, eu tenho razões de sobra para dizer não deu certo, para dizer não vou continuar nesse projeto que Deus me vocacionou. Porque quanto mais ele anunciava, quanto mais ele pregava, quanto mais ele se esmerava no reino de Deus, mais ele tinha perseguições. Mas ele estava sendo afrontado pelo arco inimigo, que usava inclusive as autoridades de Roma, por exemplo, que por não compreender o reinado de Cristo, os grandes líderes de Roma se sentiam, na verdade, ameaçados. Que rei é esse? Que Jesus é esse? Quem é esse que está sendo proclamado como rei dos reis? Então, Jesus não era benquisto para as autoridades do império. Mas Paulo está lá entendendo e compreendendo que o Senhor está conduzindo toda a sua história. Mesmo sendo ele martirizado, mesmo sendo ele açoitado, mesmo sendo ele ameaçado de morte continuamente, a cada dia, a cada segundo, ele não reda o pé. E aí, querida irmã, eu quero então abrir um pouquinho a sua mente, para que você entenda, a partir de você, o que você tem vivido hoje, olhando para além da sua vida, para o que Deus tem para você. Você é capaz essa noite de olhar além da circunstância? Você hoje, querida irmã, é capaz de olhar além das adversidades, além das problemáticas que estão por sua volta, que talvez o inimigo sopre no seu coração a cada instante? Desista, deixe de lutar, deixe de buscar, deixe de vir à casa do Senhor, deixe de ter um compromisso com Deus, porque isso aí é muito difícil, é um caminho muito estreito, uma porta muito apertada que você não vai conseguir chegar até esse lugar que você almeja, que é a glória de Deus, que é o céu, a eternidade com Deus. É nesta epístola que Paulo ele trata de um assunto muito importante que às vezes nós esquecemos. No capítulo 2, ele fala que nós devemos, queridos irmãos, constantemente, isso é também uma proposta cotidiana, devemos constantemente, na verdade, crescer na salvação.
desenvolver esse projeto de Deus na nossa vida até a eternidade. Então, se é assim, se há um desenvolvimento, se há uma proposta onde eu e você devemos ser fiéis até a morte, para que nós recebamos a coroa da vida, eu quero pensar com você aqui como que nós vamos chegar lá. Como ser bem-sucedido nesta corrida. Você já deve ter ouvido várias vezes a estar diante desse texto por meio de um pregador, de um pastor, de um expositor, que aqui o apóstolo Paulo ele lembra de uma corrida, vamos dizer, aonde pessoas estão correndo atrás do pódio de uma coroa, cruzar a linha de chegada, vamos dizer, uma pista numa corrida que vai muito além de 100 metros. Uma corrida que vai muito além do que aquela corrida que acontece no final do ano. Como é que é o nome daquela corrida lá? A São Silvestre. Muito mais que aquilo, gente. Muito mais que aquilo, essa corrida que o Senhor ele tem para nós. Mas o que nós vamos aprender aqui com esse texto hoje aqui para o nosso coração? Eu quero pensar com você primariamente em alguns verbos que eu gostaria aqui na introdução de destacar para você. Eu creio que esses verbos aqui norteiam muito bem o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero falar aqui do verbo prosseguir, que está no versículo 12, o verbo esquecer, que está no versículo 13, o verbo avançar, que também está aí no versículo 13, e aí já no versículo 14, né, isso, andar. Aí no final também o verso 16, andar. Esses 4 verbos vão nortear a nossa caminhada aqui com os irmãos, para o que Deus tem a dizer ao nosso coração. E em primeiro lugar, para que você possa, nós como igreja, povo de Deus, você que vem à casa do Senhor, caminhar bem sucedido nessa corrida que Ele tem para você, em primeiro lugar, você sempre haverá de entender que há algo mais a ser cumprido. Sempre há algo mais a ser conquistado. Sempre há algo mais a ser realizado. Você observa nesse versículo 12 que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo ele diz uma coisa importante. Eu não cheguei ainda à perfeição. Só para a gente entender um pouquinho essa ideia de perfeição aqui, o cristianismo é uma ideia de verdade absoluta. Estou certo ou estou errado? Não há nenhuma ideologia, nenhuma filosofia que ultrapasse a filosofia do amor de Jesus. Se você ainda não conhece quem é Jesus, vale a pena você conhecer Jesus. Vale a pena você abraçar Jesus. Vale a pena você inteirar de alguém que realmente te ama de verdade. E não vai jamais deixar o seu coração enganado. E esse Jesus que encontrou o apóstolo Paulo ali no caminho de Damasco, foi esse Jesus que fez dele um proclamador das boas novas. E quando ele proclama boas novas, ele proclama também um caráter justo. Ao mesmo tempo que ele proclama a obra de Deus na vida do pecador, ele proclama também uma nova vida. Vida santa, separada, um caráter transformado. E quando se trata de transformação, quando se trata de uma nova vida, as pessoas não entendem muito bem o que é isso. Então, as pessoas elas avaliam assim, o cristão ele é muito arrogante. O cristão está muito acima da média, porque ele está pregando algo que está muito fora da lógica do mundo, da vida. Ele está, na verdade, se portando como alguns dizem, um santarrão. E quando Paulo ele fala que eu não alcancei a perfeição, se Paulo, que é esse camarada, e por amor a Cristo, está sofrendo numa prisão, entendendo que há algo ainda a ser feito na sua vida, e ele não blasfema, ele não nega ao Senhor Jesus, eu creio que todos nós aqui, acho que juntando a experiência minha e sua,
nós não teríamos aqui, por base de testemunhos, e poderíamos vir cada um aqui à frente e falar: olha, comigo está acontecendo isso, comigo está acontecendo aquilo, eu estou passando por uma dificuldade X, Y, Z. Se juntar todas as nossas lutas, eu tenho convicção de que nós não chegaríamos, com todas as nossas lutas aqui nesse rebanho, às lutas que Paulo enfrentou. E ele fala: eu não alcancei a perfeição. Isso me dá uma ideia fantástica, porque quando eu penso nessas palavras de Paulo, eu penso na humildade que nós devemos ter, queridos, para crescer. Porque se há um processo aqui por detrás, se há uma ideia de continuidade em Deus, se eu deixar de falar, eu ainda não alcancei a perfeição, eu me estagno, eu paro. A minha máquina, ela não mais vai caminhar para a maturidade, eu vou me perder. Então é uma grande maturidade minha e sua, quando nós reconhecemos esta verdade. Tem algo de Deus ainda a ser realizado em minha vida. Eu preciso ainda mais alcançar a plenitude de Cristo. Eu preciso ainda mais entender quem é Jesus. Eu preciso ainda mais me esmerar para ser cada vez mais um discípulo referencial na terra do que Jesus ele ensinou na Escritura. Então o cristianismo, ele não faz a mim e a você prontos. Nós não chegamos prontos. Não tem jeito. Por isso é um processo. E Deus ele vai usando, das entrelinhas da nossa história, as dificuldades que nós vivemos no nosso cotidiano, para que nós entendamos isso aqui. Perfeição. Eu quero abrir um parênteses só para lembrar você que uma das razões do apóstolo Paulo estar sendo perseguido é porque haviam perfeitos tendo inveja dele. Haviam ali os judaizantes, aqueles da circuncisão, aqueles que pensavam: porque eu guardo a lei cerimonial, porque eu guardo a lei de Moisés, eu sou muito mais espiritual, eu sou muito mais digno, muito mais próximo de Deus, muito mais santo do que esse cristão Paulo, miserável, pecador, que está falando do amor de Deus através desse camarada chamado Jesus. Não criam em Jesus esses judaizantes. Não abraçavam a fé evangélica e se achavam perfeitos. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo aí no capítulo 3 ainda. A razão dele estar trazendo esta verdade aqui, queridos, não que eu tenha já recebido a perfeição, mas eu prossigo. Quando você observa aí um pouco atrás o versículo 4, o apóstolo Paulo, antes de ser cristão, ele era também um fariseu, ele era um religioso, ele era um judaizante. E ele, na sua ignorância, ele pensava que por observar os oráculos judaicos, ele estava no céu, a tal ponto de perseguir os cristãos, a tal ponto de achar vantagem em perseguir o nome de Jesus. Ele diz aí o versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne, confiar na minha força, confiar na minha habilidade. Se qualquer outro podia confiar, eu seria aquele. Porque eu era um cara muito assíduo na sinagoga judaica. Versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o versículo 7 muda tudo. Porque isso era dádiva, isso era vantagem, status religioso. Perseguia Jesus na época do cristianismo, nos seus primórdios, era uma dádiva. Os cristãos do primeiro século foram muito perseguidos, porque uma nova ideologia estava sendo implantada, que ia contra todo esse sistema legalista, moralista e nada verdadeiro espiritualmente falando. Mas aqui o versículo 7, Paulo ainda continua dizendo: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Se deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi
todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Queridos, quando o Senhor ele toca no nosso coração, não há valor terreno que se compare. É por isso que quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós automaticamente nos dispomos, Senhor, eu abro mão de tudo. Senhor, eu sei que a vida cristã é um caminho difícil, eu sei que eu vou ser talvez taxado de um religioso, de um homem ou mulher que carrega a sua Bíblia por debaixo do braço e vai ser motivo de chacota para muitos. Muitos não vão compreender a verdade do cristianismo que eu prego, que eu proclamo, porque falar de Jesus nos dias atuais, falar de princípios morais, falar de família, falar de valores, princípios, isso tem se perdido a cada dia. E eu vou ter esse preço pela frente, mas eu entendo que eu preciso prosseguir. Eu não posso parar. Não terminou. Eu tenho plena convicção, queridos, que Paulo ele pensava, eu estou na prisão, mas Deus vai me tirar de lá. Eu estou aqui aprisionado, eu estou chegando ao fim do meu ministério, do meu combate, mas ainda tem algo mais a ser feito. Ao invés de você estar vamos dizer, questionando a Deus as adversidades da sua vida, faça como Paulo. Deus, há algo mais a ser feito. Senhor, eu quero evidenciar ainda mais, mesmo nessa dor, nessa dificuldade, nessa tribulação, o amor do Senhor às pessoas. Eu quero ainda mais ser instrumento do Senhor para a sua glória onde eu passar. Queridos, mas para que isso aconteça, nós temos aqui também um grande mistério. Não só você deve entender que o mundo não acabou, que a sua vida não terminou, e Deus quer algo mais em você, através de você. Você precisa sempre entender que há algo mais a ser realizado. Mas em segundo lugar, é importante que você entenda também que o passado ele precisa ser enterrado, exterminado, apagado. Você olha para esse texto quando o apóstolo Paulo ele diz, no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não a julgo havê-lo alcançado essa perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu faço o quê? Primeiro, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Passado, como esquecer passado? Em que sentido o apóstolo Paulo ele dá uma orientação para mim e a você nessa noite, para que nós abramos mão do passado? Queridos, cenas não saem da nossa mente. Nós às vezes vivemos alguns momentos em que eu me lembro muito bem da minha infância. Me lembro quando meu pai era vivo, me lembro dos meus irmãos, me lembro dos meus colegas de escola, me lembro dos meus vizinhos, dos meus amigos. A gente brincava e brincava muito na rua. Até a gente falar o seguinte, qual que é a próxima brincadeira? Vamos para casa dormir? Isso não sai da minha mente. Então não tem como a gente apagar o nosso passado no sentido assim, não existe passado. Não, o passado faz parte da nossa vida. Aliás, você é um resultado, uma experiência, inclusive, do seu passado. A sua realidade, a sua personalidade, o seu caráter, a sua índole, tem a ver também com o seu passado. Mas a grande questão aqui é que nós não podemos viver em função disso. Você não esquece o passado, mas você pode dizer não ao seu passado como senhor da sua história. Como aquele que vai nortear não só o seu presente, mas vai também comprometer o seu futuro. Se o apóstolo Paulo, ele não esquecesse quem ele era, ele não seria cristão. Eu disse aqui certa feita e volto a repetir. Os grandes estudiosos da Bíblia, eles concluem isso de forma não conclusiva, mas uma grande possibilidade de que a segunda epístola de Paulo, no capítulo 12, quando ele trata do espinho na carne, e todos são até hoje para pensar que espinho é esse. Alguns entendem que o espinho na carne de Paulo era o tempo que ele caminhou fora do Evangelho. Era o momento que ele perseguiu os cristãos. O momento que ele percebeu o primeiro mártir, Estevão, sendo morto, apedrejado, e ele não fez nada.
Então aquilo ali para Paulo, uma vez cristão, uma vez transformado pelo Espírito, uma vez já regenerado, aquilo certamente Satanás, o inimigo da alma de Paulo, burbulava ali no ouvido dele o tempo todo. Quem é você? Quem é você para falar de Jesus? Quem é você para proclamar as boas novas do Evangelho? Você era um perseguidor desta igreja a qual você abraçou pela fé. Queridos, o passado condena, o passado ameaça, o passado destrói. Mas não é só as coisas ruins do passado que nos destrói, não. Tem muita gente parada, muita gente estagnada, porque caminha uma realidade de descontentamento, porque lá atrás teve um tempo de brisa, lá atrás viveu dias de nuances, né? Quem sabe espiritual, na família, nos negócios, caminhou bem, marcou uma história de muitas coisas boas, e aquilo fica na mente a tal ponto da pessoa se perder. Ela não consegue mais caminhar porque ela não atinge mais aquele ponto do passado onde ela se sentia satisfeitíssima. Queridos, nesse processo de vai e vem, de altos e baixos, a perfeição que Paulo está falando aqui, que ele ainda não alcançou, é exatamente essa maturidade de entender, eu preciso depender de Deus em todas as circunstâncias. Eu preciso depender de Deus, faça chuva, faça sol. Isso é maturidade espiritual. Isso é chegar a esse estágio de perfeição em Deus, essa dependência total, plena nele, que não importa qual foi o meu passado, não importa se eu fui uma mulher da vida, se eu fui um alcoólatra, se eu fui um drogado, se eu fui um perdido, não importa a minha situação. E não importa se no passado eu tive também regalias, um bom emprego, um bom trabalho, uma família estabilizada. Hoje eu posso estar no caos, eu posso estar no vale, nos desertos, nos calabouços da vida, mas a vida não termina nos desertos. A vida não termina, queridos, no meio das tragédias. Deus tem esperança para nós. Deus tem esperança para nós. Então o passado não vai determinar o meu presente. O passado não vai comprar a minha alegria. Aliás, tratando-se de alegria, se tem uma carta que fala de alegria, é a carta de Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu estou aqui no calabouço, mas alegre-se, porque eu sei aonde eu estou indo. Eu sei qual é a minha proposta. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei que Deus está comigo. Está entendendo, irmãos? É o que a gente precisa. Há algo mais a ser feito, a ser realizado. Não cheguei à perfeição. Eu preciso enterrar o meu passado, preciso esquecer isso aí, para que eu possa caminhar. Mas o meu dia hoje, o meu presente, eu quero pensar com você que eu preciso valorizar, sabe, o meu dia. Como é que foi o seu dia? Se eu perguntar para você, querido, querida irmã, como é que você passou esse domingo? Quem aqui pode dizer, eu passei um domingo tranquilérrimo, não teve nada, nenhuma dificuldade. Está tudo bom, 100%. Domingão daquele diz assim, ó, não do Faustão, com Deus. Quem aqui pode dizer, não tem nada, minha mente está tranquilíssima. Vou dizer para você que talvez, se você estivesse tão bem assim, você não estaria aqui, viu? Não estou aqui pregando, querido, que a gente tem que viver uma vida massacrada, não. Mas parece que quanto mais a gente vive dias de brisa, dias de satisfação humana, carnal, mais a gente esquece de Deus. Talvez você veja a igreja não porque eu preciso de Deus mesmo. Eu vou para a igreja porque eu creio que o Senhor vai trazer uma palavra ao meu coração. Eu vou vir à igreja porque eu sei que Deus é bom para mim. E em toda a experiência de Paulo, desde o momento em que ele encontrou com Jesus em Damasco, o presente de Paulo foi mudado. Sabe, os dias de Paulo foram transformados. A sua caminhada foi outra. E ele descreve isso aqui de maneira muito categórica, quando ele fala, uma coisa eu faço também, eu não quero só esquecer das coisas que ficam não, Filipenses.
Irmãos de Filipe, eu não quero apenas esquecer o meu passado, não. Eu quero também avançar para as coisas que diante de mim estão. E esse avançar, esse verbo aqui, eu quero levar você a entender que é você encarar a realidade. É você abraçar a realidade assim como ela é. Que coisas são essas, queridos? São as circunstâncias da vida. A Escritura não ignora as circunstâncias. E a Escritura não é uma varinha de condão que você vai resolver o problema. Não. Não é porque Paulo tinha essa fé gigantesca, esse exemplo de perseverança, de fé em Jesus, que ele saiu da prisão, não. Houve-se alguns momentos, igual quando ele estava com Silas, também aprisionado, e eles começaram, inclusive aqui em Filipos, foi nessa cidade aqui. E quando eles estavam encarcerados ali em Filipos, eles começaram a cantar e a louvar a Deus. E eu até acredito, porque o texto não me responde acerca disso, mas eu tenho essa convicção de que eles não oraram para que o cárcere fosse aberto. Eles simplesmente agradeceram a Deus a situação. Você está entendendo, queridos? Você agradecer as coisas que estão aí à sua volta, o seu presente, a sua circunstância difícil. Você agradece, louva a Deus, bendiz a Ele, exalta o nome dEle, reconhece que Ele é Senhor da situação, das coisas, por mais terríveis que sejam. E Deus, segundo o seu querer, o seu propósito, na sua hora, no seu tempo, Ele vai desfazer as cadeias. Mas aqui Ele ainda não desfez. Senhor, por que as coisas não aconteceram ainda? Senhor, a minha vida está um caos, está ridículo. Eu estou triste. Eu estou sem compreender essa situação. Muda o foco da sua oração. Fala com Deus assim, Senhor, apresenta ao meu coração mais fé. Traga em mim aquela confiança que o salmista diz que faz de mim um ser inabalável. Traz em mim, como foi dito aqui nesta noite, esta ideia de ser bendito por confiar no seu nome e deixar de ser maldito por confiar em pessoas, por confiar em governos, por confiar na minha própria vida. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço forte, diz o profeta Jeremias no capítulo 17. Eu vou pensar para você com você aqui que esse maldito que confia no homem não é simplesmente você esperar em pessoas, não. É você esperar nas habilidades dos homens, nas suas habilidades, inclusive. Você confiar em você mesmo, você confiar na sua vida, você confiar na sua inteligência, na sua capacidade e esquecer de Deus. Paulo foi trabalhado, queridos, nos mínimos detalhes para chegar naquele lugar e falar, eu vou olhar só para o Senhor. Não quero olhar para esses homens aqui. Ai de mim, o governo está aqui, me perseguindo. A igreja, o que a igreja pode fazer por mim? Absolutamente nada. O que o pastor pode fazer por mim? Absolutamente nada. Eu estou aprisionado, eu estou em cadeias. Eu estou aflito, eu estou necessitado de Deus. Então, para eu não me desesperar em meio a tantas adversidades, eu me aquieto. A minha alma, ela se inclina. E eu percebo que Deus, apesar das lutas, Ele vai trazendo tranquilidade. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa experiência. Nós precisamos urgentemente ter esta experiência. Nós entendemos que a perseguição, as tribulações da vida, como aconteceu no primeiro século, foi ali um instrumento de Deus, aquelas lutas de mártires, sangues ali sendo derramados por razão do cristianismo. Aquilo ali foi uma grande sementeira. E eu quero falar com você, querida irmã que vem à igreja essa noite. Nós podemos nos preparar não para dias melhores não, querido. Falei hoje pela manhã, há leis sendo tramitadas aí contra a nossa fé nos congressos. Estamos em ano de eleição, a gente precisa saber em quem votar. Porque a nossa ideologia cristã, ela está sendo colocada cotidianamente em xeque. E se nós não tivermos inteligência espiritual para discernirmos essas coisas e buscarmos a direção de Deus para colocarmos lá nos governos do nosso Brasil
pessoas que realmente temem ao Senhor, tudo isso vai ser batido o martelo e nós vamos ter problemas mais do que nós já estamos tendo. Nós não vamos poder pregar, queridos, contra essa desfiguração da família. Não vamos poder pregar contra aborto. Não vamos poder pregar contra a homossexualidade. Não, já não pode, não é? Dá processo, dá cadeia. E nós, como cidadãos do reino, nós temos que apegar, queridos, a esta palavra. Nós temos que nos apropriar dela, igreja do Senhor Jesus. Nós temos que abraçar esta verdade, entendendo que por mais que sejamos perseguidos, por mais que tenha esse problema, onde a nossa fé está sendo colocada em xeque, se precisar for ser decepado por amor ao Evangelho, eu prefiro o amor ao Evangelho. Eu prossigo para as coisas que adiante de mim estão. E esse adiante de mim estão, eu vou dizer para você, olha, Paulo sabia que ele seria martirizado. Se você tivesse essa notícia hoje, para você, daqui a um mês você vai ser degolado. Como que estaria o seu coração? Mas não degolado por ser degolado, você seria degolado pelo nome que está acima de todo nome, pelo nome de Jesus, pelo nome do Mestre dos Mestres, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como seria a sua atitude se você soubesse dessa possibilidade, dessa realidade? Querido, isso aqui não é um conto da carochinha, isso aqui é fato. Você olha essa história de Paulo e você pensa, mas como é possível um ser humano chegar a esse estágio? É possível, queridos, porque quando nós temos comunhão com Deus, quando nós entendemos e nos apropriamos dos propósitos de Deus, isso é uma realidade prazerosa. Isso não é algo alarmante. Isso passa a ser, inclusive, um privilégio. É o que Paulo está experimentando, é um privilégio. Morrer por Jesus, é um privilégio ser blasfemado pelo nome de Jesus. É privilégio ser açoitado, porque eu estou com Jesus. Eu posso ser nada na boca dos outros, mas é Jesus quem sabe o meu verdadeiro valor. Queridos, por fim, você não só tem que entender que tem algo mais a ser realizado, você precisa enterrar o seu passado, você precisa valorizar o seu presente, por mais que seja difícil, Deus está conduzindo o seu coração em graça, em sabedoria. Você está de pé hoje, inclusive na igreja, para louvar o nome dEle. Mas em quarto lugar, eu quero me deter aqui no versículo 14. O meu e o seu futuro, queridos, precisa ser bem programado. A gente precisa programar o dia de amanhã de forma mais precisa. Estamos vivendo hoje, louvado seja Deus, mas quando a gente pensa em futuro glorioso, em termos de alvo, projeto, sabe? Vamos pensar o que eu vou fazer da vida, o que vai ser de mim, e aliás, por que eu estou plantando, por que eu estou trabalhando, por que eu estou estudando, por que eu estou fazendo isso ou aquilo, ou por que eu estou deixando de fazer também isso ou aquilo. Nós sabemos que a gente é o resultado de uma plantação. Você plantou ontem, tem hoje uma resposta de vida. Você é o que você plantou ontem. O que você vai ser amanhã? Se você quer ter algo novo, você vai observar para essa palavra aqui, ó, o que Deus tem a te dizer. Eu prossigo, mais uma vez o verbo prosseguir, eu prossigo para o alvo. Ninguém vive sem alvo. Mas aqui é um alvo muito maior que qualquer um que nós podemos hoje projetar no nosso coração, porque esse alvo é o alvo de receber um prêmio. Está entendendo? Alvo de receber de Jesus um prêmio. Se eu estou sendo massacrado, pisoteado pela vida, se eu continuo sendo cristão, se eu continuo no calabouço, se eu continuo guardando o meu coração em Jesus, é porque eu sei que há uma coroa do lado de lá para mim. A coroa da vida me está reservada. É lá que eu vou realmente ser convocado a fazer parte do exército de Deus, daqueles benditos do Pai realmente confirmados, e vão usufruir, queridos, de todas as dádivas que o Senhor preparou bem antes da eternidade para mim e para você. O plano de Deus, não podemos esquecer disso. O plano de Deus, não o plano do homem.
O plano de Deus para mim e para você não é aqui, queridos. Não se iluda. Se você é cristão, se você tem um pensamento espiritual de Deus no seu coração, jamais esqueça disso. O plano principal de Deus para você, o plano mais excelente de Deus para a sua vida, não é o aqui e o agora. Pastor, eu tenho planos aqui nessa terra, então estou errado? De forma alguma. Deus te dá capacidade e inteligência para criar e fundamentar grandes coisas. Não há nenhum erro nisso, nenhum problema nisso. Desde que você viva entendendo, e como Paulo, que abriu mão de toda a sua vida, de toda a sua crença, de todas as suas regalias e status religioso, inclusive como cidadão romano, que o alvo maior dele agora é o céu. É o prêmio. Eu falei hoje pela manhã, nós trabalhamos uma parábola muito interessante, que é a parábola do administrador infiel, e que trata exatamente dessa proposta mundana, que às vezes está também dentro do nosso coração, de queremos nos enriquecer, não de forma justa, mas desonesta. E quando a gente faz isso, queridos, a gente passa por cima das leis, a gente burla vamos dizer, os planos do Senhor aí, porque toda autoridade também é constituída por Deus, a gente precisa honrar os nossos governos nos nossos impostos. Quando a gente faz isso, a gente chega a esse ápice de riqueza, uma riqueza ilícita, nós seremos pessoas muito, muito, muito infelizes. Não tente administrar aquilo que Deus não te deu. Não tente ser aquilo que Deus não te preparou para ser, né? Então, é um correr atrás do vento, é a vaidade da vida, né? Querido, se Salomão ele chegou a dizer isso, sendo um rei tão próspero, tão sábio e temente a Deus, e Deus tinha um projeto para ele, inclusive, de governar uma nação, se ele chegou a dizer isso, o que será de mim e de você se nós vivemos em função deste mundo, que a traça e a ferrugem vai corroer? Não adianta, gente, não adianta. Eu pergunto para você, você tem um alvo esse ano? Tem, vamos lá, caminhar ainda, o ano não acabou. Tem um alvo, que benção, vamos orar por você. Mas o alvo seu também é Jesus. O alvo seu é entender que você está plantando aqui para colher na eternidade com Deus. Ou você está aí, quem sabe, como muitos, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso buscar a igreja, porque lá eu vi que tem uma promessa que se eu for lá e eu vou ser rico, eu vou ser abastecido. Será que é isso que está no seu coração? Querido, olha para a palavra. Jesus não tem compromisso de trazer riqueza para o meu bolso e para o seu bolso, não. Ele tem compromisso de fidelidade, de sustentar-nos nas mínimas coisas. O pão de cada dia ele garante, a sua vestimenta ele garante, a água potável ele garante, entende? E mesmo se não tiver, ele faz com que a água saia da rocha. Não foi isso que aconteceu lá no deserto? E isso ele compromete, porque enquanto você está vivo, você vive para a glória dele. Então, queridos, Paulo entendeu isso aqui. Gente, um cara tão inteligente, tão sábio, vamos dizer, um filósofo, um teólogo, ninguém teria esta habilidade para escrever boa parte do Novo Testamento, senão aquele homem, o apóstolo Paulo. E é ele que fala, o meu alvo, o prêmio, é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu prêmio, o resultado de toda a minha vida, não é mais a terra, é o céu. Oh, aleluia. Pode dizer amém? É para você também, querido, isso? Isso é verdade na sua vida? Ou você está tão preocupado com o seu trabalho, com o seu dia a dia, dificuldade, enfermidade, inclusive tribulação? É isso que é o alvo seu? É resolver esses problemas? Não é? Eu vi certa feita uma atriz dizendo o seguinte, não é bem atriz, alguém que já passou pela televisão, mas não é tão famosa assim. Ela diz uma coisa interessante, que isso aí me chamou a atenção. Se é que nós podemos descrever felicidade, essa pessoa disse o seguinte, que felicidade, vamos dizer, satisfação, é você ter condição de vencer as etapas difíceis que acontecem diariamente. É você ter essa capacidade de romper os obstáculos. Porque o obstáculo, depois ela diz, o obstáculo que é rompido hoje, agora, não quer dizer que tudo acabou de problema, não.
podem vir outros obstáculos, podem vir outras situações conflitantes na vida. A gente tem que ter esta capacidade para vencer esses obstáculos. E aí eu pensei, graça de Deus, né? Porque isso é uma filosofia humanista, é lógico, não é uma pessoa cristã. Então ela fala, que bom que eu estou conseguindo vencer, graça de Deus sobre a vida dela também. E nós só conseguimos vencer se Deus quiser. Nós só conseguimos romper as barreiras se o Senhor dos Senhores estiver ao nosso alcance, nos amparando, nos protegendo e nos conduzindo. Ou do contrário, tudo isso é uma teoria linda, bela, mas ninguém consegue sair do vale, ninguém consegue sair do buraco, ninguém consegue romper obstáculos se Deus não quiser. Por isso eu preciso depender dele. Eu preciso aguardar nele. Eu preciso descansar nesse Deus que pode todas as coisas. Eu quero então, querido, querida irmã, concluir esta mensagem. Você é daquele que tem olhado para frente, tem ficado muito no presente? Você é aquele que tem olhado para o futuro? Qual que é a sua visão de vida hoje? Qual tem sido o foco do seu olhar? Você é daquele que olha para trás como uma mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal porque não entendeu que era tempo de sair? Saia desse ambiente, querido, querida irmã, de dúvida. Saia desse ambiente de questionamento. Saia desse ambiente de murmuração. Saia desse ambiente de questionar os propósitos de Deus e fala, Deus, a partir de hoje eu quero olhar para frente. E olhar para frente eu entendo que é eu viver um dia de cada vez, olhar para frente, eu contar com a sua graça cotidiana todo dia. O Senhor vai me conduzindo em triunfo até que tudo venha a ser consumado. E esse consumado é para a glória de Deus. Não sou eu mais quem vivo, Paulo trata nessa epístola também. Não sou eu mais quem projeta. Não sou eu mais quem estou no volante. Não sou eu mais quem estou conduzindo. É Cristo. E se é Cristo que está conduzindo, se é Cristo que está me levando, eu vou chegar lá. Se Ele está no seu barco, como o pastor Zezinho sempre brinca, né? No barquinho, o seu no barquinho, o nosso barquinho vai. É, pastor Zezinho? Jesus está no barquinho da sua vida? Jesus está conduzindo o seu coração, querido? Você pode ter certeza que você vai chegar em terra firme. Tempestade pode vir, o mar está revolto, mas Jesus está lá. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez, vamos clamar a Ele, que Ele venha nos sustentar, queridos. Coloca o seu dia mal, coloca a sua tribulação, clame a Deus um novo coração, se preciso for, peça perdão a Deus também, porque talvez você tenha mais clamado do que orado, e não tenha compreendido que Deus está no controle. Peça a Deus, me dê um novo coração, Senhor. Me dê, ó Pai, uma nova vida na Tua presença. Eu não tenho, ó Deus, a quem recorrer, a não ser o Senhor somente. E eu entendo, ó Pai, que o Senhor tem um alvo para a minha vida também. Esse alvo o Senhor já plantou no meu coração. Esse alvo, ó Deus, é eu esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as coisas que diante de mim estão. E eu quero prosseguir para esse alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o Senhor, ó Pai, nos abençoe com essa palavra. E o Senhor, ó Pai, confirme a Tua graça na nossa vida.